Conseguiste perceber, José Manuel, o que é que se passa realmente na Moraria? Perceber em detalhe não, mas tem-se uma ideia, não é? Portanto, nós, como sabes, trabalhámos até há 5 anos no Bairro Alto, um pouquinho mais de 5 anos, foi lá onde o Observador nasceu, e alguns dos problemas do Bairro Alto não serão radicalmente diferentes dos que agora são assinalados para a Moraria, mas na Moraria creio que tem algumas especificidades. Na Moraria, quem diz Moraria diz Santa Maria Maior, porque que engloba a Baixa, engloba o Chiado, engloba, portanto, também o Castelo e Alfama. Portanto, é uma freguesia nova que tem muitas antigas freguesias juntas. Uma união de freguesias. É uma união de freguesias, não é? Portanto, ora bem, aquilo que dá para perceber ou dá para intuir é que temos aqui uma mistura de problemas. Alguns têm a ver com o facto de ser uma zona que atrai muita vida noturna, portanto, e isso é uma coisa que, por exemplo, no Bairro Alto incomodava imenso os habitantes. Com a vida noturna vem agitação e às vezes vem também excessos. Mas além disso, parece haver aqui um problema de droga. Portanto, haver muito consumo de droga em algumas ruas, portanto, ter-se transformado numa zona de consumo, eventualmente também de tráfico, portanto, com incidência sobretudo numa coisa que parece que agora está na moda, de novo, e que é complicado, que é o crack. Pronto. E isso foi pelas reportagens que eu pude ler relativamente ao que antes da reunião e o que se falou na reunião, é isso que se tem a ver. E depois eu acho que está nas entrelinhas, e ontem foi verbalizado por algumas das pessoas presentes na reunião, convocada pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente da Junta, há uma questão que tem a ver, porventura, com a presença de muitos imigrantes, muitos estrangeiros. Porque há os estrangeiros do turismo, não é? Há muito turismo também ali, não é? Sobretudo, enfim, varia um bocado conforme as áreas. Mas turismo pode dizer não. E pode-se chegar a extremos gravíssimos. O que está a acontecer em Sevilha com os turistas mereceria vivíssima condenação de todas as autoridades, e contudo isto passa porque se tornou numa espécie de racismo chique. Quer dizer, na verdade o que estão a fazer é assujar com fezes as portas e as fechaduras e as maçanetas. E isto passa como se fosse uma graça dos alojamentos para turistas. Pronto. E portanto, dos turistas, dos estrangeiros turistas, pode-se dizer, pelos vistos, e fazer até um limite que eu não sei qual é que é. Bem, mas pronto, há esta situação, e toda a gente sabe que isto é um tema sensível. Que há uns meses, aliás, não nos podemos esquecer disso, na campanha eleitoral, Passos Coelho falou da imigração e da sensação de insegurança. E caiu o Carme a Trindade e veio toda a gente dizer que não havia nenhum problema de segurança em Portugal, éramos o país mais seguro do mundo, as estatísticas eram maravilhosas. Primeiro, as estatísticas não são tão maravilhosas como isso, porque houve uma degradação nos últimos 2 anos. Na altura não tinha sido ainda o último relatório de segurança interna, entretanto já saiu, e nós vemos que há alguma degradação a nível nacional. Quer dizer, não é nada, não temos nada a ver com zonas realmente inseguras do mundo, pelo contrário, temos cidades e um país, por regra, bastante seguro, mas houve uma inversão de tendência. Pronto. Até porque a tendência tinha sido muito ajudada pela pandemia, pelas pessoas terem sido obrigadas a ficar em casa. Houve países onde isso deu um pico de criminalidade, caso dos Estados Unidos, criou situações de tensão. Em Portugal deu para baixar. Bem, independentemente disso, há a percepção de que a zona da Moraria, não toda a Santa Maria Maior, mas em concreto a zona da Moraria, que é também a zona de onde surge a maior parte das queixas e os relatos que foram levados ontem àquela reunião, a zona da Moraria é uma zona de grande concentração de imigrantes. E isso já começou, não começou ontem, começou já há muito tempo. Porventura hoje está mais acentuado, porque há mais imigrantes, basicamente, e porque muitos desses imigrantes vêm do chamado Indostão, portanto, Índia e Paquistão, e Nepal. Portanto, e tem, alguns deles, hábitos culturais e uma religião que é diferente da religião que culturalmente é a religião portuguesa, portanto, a religião mais habitual no país. Isso até levou a que, há uma dúzia de anos, se tenha falado em construir ali
uma mesquita, que é um processo que nunca correu bem. Não correu bem. É uma coisa que começou com António Costa, houve prédios expropriados, houve pessoas que ficaram muito prejudicadas, que moravam lá há imenso tempo, e a mesquita está por construir, e a passagem está por construir, e aquilo dá sempre muita polémica, muita controvérsia, e não aconteceu nada, e, digamos, a maior parte destes anos foram passados com gestão António Costa, Fernando Medina. E houve claramente ali uma transformação. Estamos a falar sobretudo de uma rua que já fica digamos, na fronteira com a outra freguesia, que é Arroios, que é a Rua do Bem Formoso. Que acontece que é uma rua que eu tenho uma ligação afetiva, digamos assim, de outros tempos. E quando digo de outros tempos, algo que se passou há 120 anos. Há muito tempo. Há muito tempo. Foi quando o meu avô chegou a Lisboa. O meu avô vinha de uma aldeia da Beira Baixa e veio para Lisboa, julgo muito miúdo, 4 ou 5 anos, e logo para trabalhar. Portanto, na altura eram outros tempos e outras vidas, portanto, de outro país, não é? Ainda estávamos na monarquia, e ele foi trabalhar como marçano, portanto, miúdo que levava as encomendas à casa dos clientes, numa mercearia ali na Rua do Bem Formoso. E depois ficou ali, quando eu era já num tempo mais recente, não 120 anos, mas sensivelmente metade disso, eu passei muito tempo no Martim Moniz, enfim, na altura a parte onde era o prédio ainda se chamava Rua da Palma, agora já só se chama Martim Moniz e o prédio já não existe, que era onde o meu avô morava, e depois a minha avó, o meu avô já tinha morrido nessa altura, e portanto, até ir para o liceu, todas as tardes eu passava ali. E via um bocadinho aquela transformação, era uma zona bastante diferente do que é hoje. Tinha havido, nos anos 40, 50, metade da antiga moraria tinha vindo abaixo, portanto uma operação hoje impensável, hoje absolutamente impensável, de limpeza, digamos assim, de uma zona que era muito densamente povoada, com ruas muito estreitinhas, e que era onde estava hoje o Martim Moniz. Hoje é uma praça aberta há umas décadas. Antes não era, não é? Antes havia, a zona do Martim Moniz era ocupada por uma alfama, não é? Em plano, mas uma alfama, e tal como aquela coluna depois da moraria que segue por ali acima, e mesmo ali ao lado, outro sítio, que era a Praça da Figueira, sim, tinha uma praça, tinha uma praça de metal, que aliás foi onde apareceu a Amália, foi lá que ela foi descoberta, foi nessa praça. Uma Lisboa muito diferente daquela que hoje vemos. Também não tinha havido ainda um incêndio da Igreja de São Domingos, que fica precisamente ali também naquela zona, que é uma coisa que eu ainda me recordo quando era miúdo, não é? Muito miúdo, já não sei em que ano é que foi, mas era muito miúdo. Bem, isto transformou-se muito. Portanto, aquele Martim Moniz, depois do cataclismo de demolir aquilo tudo, hoje seria uma cidade diferente se aquilo não tivesse sido demolido. Durante muito tempo tinha ali umas construções precárias para alojar os comerciantes, os comerciantes que tinham sido aquele dédalo de ruas, e depois houve muitos projetos. Eu cheguei já trabalhava e cheguei a escrever sobre os vários projetos para o Martim Moniz. Curiosamente, aquele que foi escolhido talvez fosse o pior de todos, mas enfim, são coisas que acontecem, e que deu origem àquele centro comercial, que depois se transformaria num centro comercial, uma espécie de Babel, não é? Portanto, sim. Nós queremos, sempre que eu faço... Muito exótico. Sempre que a minha casa se faz, por exemplo, uma comida africana... É lá que vais. É lá que se vai comprar os ingredientes, não é? Para fazer aquelas coisas com feijão ou com uma cachupa, uma moamba, essas coisas assim. Um caril. É mais caril. É mais caril. Sim, mas também para comprares aqueles milhos e aquelas coisas para isso, tens que ter. É lá que se vai. Sim. E depois há uns vegetais, não é? Que eu não sei dizer os nomes, minha mulher que sabe essas coisas, é lá que se vai. Bem, mas também recomendo para despedidas de solteira artefactos e roupas e coisas assim. Sim. Portanto, é mesmo o mundo. É mesmo o mundo. Bem, entretanto, aquilo, nos últimos anos, tornou-se muito mais denso. E nós já tivemos noção, quando houve aquele incêndio já com esta Câmara Municipal, de um antigo alojamento local. Portanto, houve ali a transformação, que tem tudo a ver com a transformação porque passaram estes bairros na última década e meia, digamos assim, e um alojamento local transformado nem é pensão, é armazém de imigrantes. E, portanto, aquilo tornou-se mesmo muito denso,
E é uma Babel, pronto, estão lá muitas nacionalidades diferentes. E como em tudo na vida, isto tem, quer dizer, por um lado, não há nenhuma razão para acreditar que aquelas comunidades estão mais associadas à violência e insegurança do que outras, mas há duas coisas que muitas vezes são relevantes, que é quando são comunidades, o que não é sempre verdade, sobretudo no Indostão, quando são comunidades, sobretudo de homens e de homens jovens, sim, o risco é maior, mas isso não é preciso terem outra cor de pele ou outra religião. A gente sabe que também acontece connosco, portanto, homens jovens têm mais testosterona e a coisa às vezes não corre bem, portanto, o risco é maior em todo lado, em todo o mundo, e isso muitas vezes, enfim, num país envelhecido, o contacto, e sobretudo numa Lisboa, que naquela região está muito envelhecida, o contacto entre a população envelhecida e populações jovens, sejam aquelas que estão lá, sejam os bandos de fim de semana, posso chamar-lhe assim, portanto, e os bandos vêm da nossa universidade, vêm das nossas escolas, e a gente sabe o que é que isto é, portanto, e aí não são só rapazes, também são muitas raparigas, criam tudo uma perturbação muito grande. Portanto, este problema aparentemente não é novo. Houve quem tivesse feito exposições à Câmara de Lisboa ainda no tempo de Fernando Medina, mas agora parece que o seu Presidente da Junta, que é preciso, Miguel Coelho, que é um aparato-chico do Partido Socialista, de repente descobriu que tem um problema e que tem que chatear a Câmara, que já deixou de ser do partido dele, e chatear o Governo, que já deixou de ser do partido dele. Enquanto era tudo do partido dele, ele não se incomodou muito. Agora montou a operação, que aquilo para todos os efeitos é uma operação, e notou-se isso porque claramente ele levou lá pessoas para contarem as suas histórias, e quando aquilo começou a sair do guião, ele interrompeu e veio com as suas ideias para salvar a sua freguesia. Eu acho que ali há um problema, portanto ele não está a inventar o problema existe, e é um problema que não existe só ali. Nós também tivemos notícia nas últimas semanas de problemas, porventura até mais complicados no Porto. Portanto, um deles é, quer dizer, qualquer um dos dois incidentes que foram notícia são os dois mais complicados, apesar de ter havido há pouco tempo uma situação, houve uma rixa, curiosamente, entre duas mulheres na Rua de Benformoso, de que resultou uma vítima mortal. Não faço ideia qual era a origem das mulheres, porque as notícias não referem. Portanto, no Porto, o que tivemos foi, primeiro, numa zona onde toda a gente diz que estavam a existir muitos assaltos, houve uma expedição punitiva com características xenófobas, podemos dizer, não é? Portanto, em que foram atacados algumas residências onde moravam imigrantes, mas não me parece ter sido uma coisa organizada no sentido de ser assim, não é? De ser assim, ou de ter motivação política. E depois tivemos uma coisa que muita gente viu, porque aconteceu à frente de um dos grandes hospitais do Porto, o Hospital Santo António, e havia muita gente à espera de consultas, e foi filmado por muitos telemóveis, que foi uma rixa na rua, com umas dezenas de pessoas, por causa daquilo que parece ser um comício, e terão sido pessoas do Paquistão, salvo erro. Bem, isto são incidentes que criam tensão, e nós até temos a noção de que eles poderão existir noutras zonas do país, porque isto surge, não é possível dissociar isto de outra situação, que de resto é muito referida para a situação de Lisboa, mas há noutras zonas do país, e há algumas menos evidentes, como por exemplo Beja, que é gente a viver na rua. E haverá gente a viver na rua que está naquela situação dos imigrantes e que estão à porta da AIMA ou parecido com isso, mas haverá também quem esteja a viver na rua porque está já naquela situação que havia aqui, mas enfim, todos nós nos lembramos do que se passava no Casal Ventoso, antes daquilo ser arrumado, digamos assim. Diz que também já não está outra vez como já foi. A Avenida de Ceuta está bastante complicada. Pois. E nós sabemos que no Porto também há problemas desses. Pronto. E o Presidente da Câmara, Rui Moreira, é muito focal sobre essa matéria. Portanto, temos aqui um conjunto de situações que temos que tentar não colocar tudo no mesmo saco e distinguir, porque há problemas que têm a ver com, digamos, o peso dos turistas, pronto, e por exemplo,
há muito mais carteiristas a atuar em Lisboa e é mítico que não se vai com carteira para o Elétrico 28, não é? Por exemplo, que é um elétrico que anda sempre muito cheio de turistas e onde há muito... Só se fores um polícia à paisana. Só se for um polícia à paisana, portanto não se leva carteiras no bolso das calças de trás, como eu costumo andar com ela. Estou a dar informações no dia para Não havia necessidade. Não havia necessidade, mas também nunca trago muito dinheiro. Não é grande coleta. Tenho os documentos todos. Mas eles, na verdade, eu, por razões laborais, eu trabalhei na zona do Chiado muito tempo, a certa altura desisti de apanhar o elétrico, porque realmente tudo aquilo também era muito difícil, não é? Mas dos diferentes elétricos que são conhecidos por tudo isso, eles depois também conhecem os utilizadores frequentes e sabem que aquilo podia dar ali uma valente discussão lá dentro, não é? Ou pior, ou mesmo... Eles conhecem os utilizadores frequentes e os utilizadores frequentes também os conhecem eles. Portanto, há ali um pacto de não agressão. Há ali um pacto, porque senão aquilo daria direito assim a uma... E às vezes até se notavam coisas. Quando se percebia a proximidade que eles estavam a ter em relação a pessoas que os utilizadores frequentes achavam que deviam ser preservadas, havia assim umas trocas de olhares e... Sim. Isso é muito português. Claro. Pronto, mas agora essa é uma situação que há um impacto ligado à densidade de turistas, e há muitas outras coisas. A gente, por exemplo, engana os turistas nos restaurantes. Mas até havia uma altura que havia uma rede de carteiristas que a certa altura tinha um restaurante na Baixa, onde tinham uns truques para enganar, para umas páginas escondidas do menu que eles sugeriam sempre como sendo aquilo que era recomendado. Depois, quando chegava à conta, toda a gente ficava de boca aberta. Bem, pronto, há histórias destas que são criminalidade vulgar, digamos assim, e muitas vezes com a nossa polícia sem ser capaz de ter meios para intervir, porque uma parte da intervenção não é só de possuir os meios, mas também, por exemplo, Miguel Coelho, o Presidente da Junta, diz que oferece um carro. Eu não sei para que é que serve um carro na moraria. Há muitas ruas em que não passam carros, não é? Pronto, não confesso, não é? Sinto que pode haver ali um problema. Bem, a Câmara de Lisboa queixa-se que quer mais 200 polícias, ainda só teve 25, e isso toda a gente sabe que é sempre uma questão. Depois pede-se uma esquadra para ali, mas as esquadras não sei se resolvem algum problema. É mais importante também da videovigilância. Sim, a videovigilância, mas isso, por exemplo, já há no Bairro Alto, foi sendo instalado no Bairro Alto e noutras zonas, e no Porto foi muito importante a videovigilância em muitas zonas da parte antiga da cidade, e porventura ali faz todo sentido também alargar essa rede. E depois há questões que têm a ver com temas que já aqui discutimos muitas vezes, que é a integração e a capacidade de acolhimento. Não é só a integração, é até às vezes simplesmente acolher, porque quando as pessoas ficam na rua já nem é integração, é acolher, não têm onde ficar, dos que chegam, dos imigrantes. E procurar evitar aquilo que é, por exemplo, a sobrelotação de muitas daquelas habitações e o risco que pode haver se acontecer ali um acidente qualquer, um incêndio, por exemplo, como já esteve quase, quer dizer, chegou a acontecer, enfim, não foi dramático, mas foi quase dramático quando houve aquele incêndio na moraria. Mas há aqui vários problemas diferentes, meteu-se todos no mesmo saco, parece-me. E é o problema do sossego à noite, não é? É um problema típico de todas estas zonas, e tipo acabar com o licenciamento zero, que é sempre que é uma das reivindicações do Presidente da Junta. Eu acho que tudo o que seja acrescentar burocracias e gente a tratar não resolve os problemas, porque, quer dizer, é preciso ter regras, é preciso ter normas. Se há dias da semana onde certas coisas não podem acontecer, provavelmente a Junta e a Câmara que têm que resolver isso, não têm que ir para a Assembleia da República. Nós somos muito centralizados, muito napoleónicos nesse aspecto. E ver também o que é que se está a passar noutras zonas onde sabemos que há situações semelhantes. Algumas sobrecarga turística. Olha, na minha terra, Sintra, começou por estes dias uma campanha a tentar que a Câmara ordene o trânsito, pelo menos o trânsito, e o resto torna aquilo um bocadinho mais racional. Nestes meses de verão, pessoas às vezes para andarem 500 metros entre o mercado e a casa onde moram levam meia hora. Pronto, e há muito caos por causa dos tuk-tuks e das donas Elviras e dessas coisas todas. Portanto, se calhar aí é preciso atuar de outra forma, porque há zonas claramente com uma carga que à primeira vista parece excessiva nas condições existentes, não quer dizer que seja excessiva se as condições fossem outras. E depois há problemas de facto que têm a ver com criminalidade
e com o cruzamento, que é sempre difícil, há sempre tensão. Porque uma coisa é nós olharmos para as estatísticas, e nisto que se quer que diga fez-me um bocadinho impressão ver a reação do Comando Distrital da PSP. A reação na reportagem que nós publicámos do João Francisco Gomes, em que eles dizem nós recebemos muitos telefonemas, mas é mais sensação de insegurança que outra coisa. A resposta do lado da Junta de Freguesia de alguns moradores é que dizem que não vale a pena ligar para a polícia, que a polícia não faz nada. E eu, porventura, acho que as duas coisas são verdade. Portanto, mas há um lado que não há, que no meio disto tudo se escapa, que é há muitas vezes muita pequena criminalidade. E em relação à pequena criminalidade, nós não temos uma política de atuação como deve ser. Porque há tendência para ser encolher os ombros, aquilo não dá prisão, não acontece nada, as pessoas vão lá, vão-se embora e as pessoas até optam por não fazer queixa. Já me aconteceu isso. Já me assaltaram uma vez o carro, fui à esquadra de polícia, eles sabiam quem era, tinham apanhado as pessoas que tinham partido o vidro ao carro, e depois eu perguntei, faço queixa? Eles disseram, não vale a pena. Na polícia disseram-me isso. Não foi ali naquela zona, mas foi em Lisboa. Portanto, e nós sabemos que quando o pequeno crime compensa, e para todos os efeitos, nestes casos, compensa, quer dizer, quando o pequeno crime compensa, seja ameaçar os trabalhadores da junta que estão a limpar as ruas para não irem levantar as pedras onde aparentemente escondem droga debaixo das pedras, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente está sempre a aprender, não é? Portanto, e desde isto até aos assaltos e à violência grave, que pode, às vezes, roubos, assaltos... a tentativa de violação, de acordo aqui com a reportagem que temos. Há várias coisas desse género, não é? Portanto, este caminho é mais fácil se houver condescendência com a pequena criminalidade e com o pequeno delito. Às vezes nem é a criminalidade, é o pequeno delito. E nós sabemos isso, há muitas experiências em todo o mundo que nos dizem isso. E nós, em Portugal, temos mão muito pesada, porque na aplicação de penas, quando chega a altura de aplicar penas, não temos penas muito graves. Quer dizer, nós temos uma moldura penal que só vai até aos 30 anos. Há muitos países na Europa que têm prisão perpétua. Mas depois, o tempo médio de estar nas prisões em Portugal é maior do que nos países que têm prisão perpétua. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, mão muito pesada quando já é tarde demais e mão demasiado leve, porventura, quando é cedo. Portanto, há aqui muitos temas que se cruzam e é bom que a gente possa discuti-los, até porque nós também sabemos que também há, nas situações onde há muita presença de imigração, mesmo quando os imigrantes não têm culpa, são vistos como culpados. E não basta dizer, e também não é correto dizer que eles nunca têm culpa nenhuma. Que é também a atitude de dizer, não se pode tocar no assunto, não se pode tocar no assunto. E se houver uma situação de desconforto, ou de insegurança, ou de criminalidade que os envolva, o melhor é omitir, que é para não criar problemas. Os problemas depois surgem porque se tapou, porque se pôs uma tampa em cima e quando a tampa salta, é pior, não é? Portanto, eu acho que nisto nada como olhar para os problemas de frente e procurar encontrar soluções, que são soluções porventura muito diversas. Talvez algumas delas sejam as que foram ontem apontadas naquela reunião, que são válidas para outras regiões do país, designadamente a videovigilância, o policiamento, são coisas quase universais, mas também outras questões que têm a ver com o acolhimento e com a penalização do pequeno delito.